Muito boa tarde a todos os deputados e deputadas, as pessoas que estão bravamente resistindo aí ao desmonte do Estado e aqueles que também estão buscando melhoria nas suas condições de trabalho. Nós queremos nos solidarizar com vocês. E o assunto que trouxe a deputada Beth Saão a essa tribuna foi a educação. E o assunto que nos traz aqui também é a educação. A Beth falava a respeito da educação no Estado de São Paulo. E eu gostaria de fazer uma menção aqui sobre a educação no Brasil. Nós tivemos manifestações significativas nos últimos dias, no dia 15 e no dia 30, em defesa da educação, onde alunos, pais, funcionários, professores, doutores e toda a comunidade escolar se manifestou porque há uma preocupação premente em relação ao que está acontecendo na educação no nosso país. E hoje nós tivemos, senhor presidente, uma reunião na USP, aqui em São Paulo, onde estavam presentes 6 ex-ministros, ministros do governo do PSDB, ministros do governo do PT, ministros de vários do Itamar Franco, né, lá de 1991, que estiveram nessa reunião na USP, tratando da questão da educação. Então, eu vou pedir licença para ler aqui um pouquinho do que foi dialogado, discutido nessa reunião, nesse encontro realizado na USP, por comandantes da pasta da educação, ex-ministros de educação. Desde 1991, eles estão denunciando o desmonte da educação promovido pelo governo Jair Bolsonaro. Então, nós tivemos a presença do José Goldenberg, que é do PSDB, a presença do Fernando Haddad, do Renato Janine Ribeiro, do Murilo Ringel, do Cristóvão Buarque e do Aloysio Mercadante. Portanto, 6 ex-ministros da educação divulgaram uma nota que saiu agora, dizendo da grande preocupação dos ex-ministros da educação com as políticas do governo de Jair Bolsonaro para a área da educação. O texto foi divulgado após um encontro no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, no dia de hoje. Os ex-ministros José Goldenberg, de 1991 a 1992, o ministro Murilo Ringel, de 92 a 95, Cristóvão Buarque, de 2003 a 2004, Fernando Haddad, de 2005 a 2012, Mercadante, de 2012 a 2016, e Renato Janine, por um período de 2015, argumentam que o governo tem atuado de forma sectária, sem se preocupar com a qualidade e com a equidade do sistema educacional. E acusam a gestão Bolsonaro de enxergar a educação como uma ameaça e não como um avanço. Eles também defendem no documento o respeito à profissão do docente e a autonomia universitária, condenando o que chamaram de censura inaceitável aos professores e o corte de recursos da educação básica e da educação superior implementado pelo governo federal no mês de abril. Como os cortes ameaçam as pesquisas, aprofundam a crise e condenam o Brasil ao atraso. Após o encontro, em entrevistas, a jornalista José Goldenberg, que também foi reitor da USP, enfatizou a importância de se garantir a economia financeira das universidades. O ministro lembrou que 35% de todas as pesquisas feitas no Brasil, 35% das pesquisas são feitas pela USP, pela Unesp e pela Unicamp. Instituições essas que possuem autonomia, tanto financeira como autonomia de gestão.
O professor Murilo Ringel, à frente da pasta durante a presidência do presidente Itamar Franco, demonstrou uma grande preocupação com a sinalização da desvinculação dos gastos obrigatórios com educação feita pelo governo recentemente, o que é inconstitucional, diga-se de passagem. Esses recursos são absolutamente indispensáveis. Não há educação de qualidade se não houver recursos disponíveis. Não há professores eficientes se não houver professores bem remunerados. Em resposta a questionamentos de jornalistas, o ex-ministro Ringel declarou que acredita haver interesses de grandes grupos empresariais no processo de desmonte da educação implementado pelo governo Bolsonaro. Abre aspas, como a associação liderada pela irmã de Paulo Guedes se beneficia de cortes do ensino. Já para Cristóvão Buarque, que presidiu a pasta, lamentou a situação em que a pasta da educação se encontra. Buarque classificou a política do atual governo como de ignorância, obscurantismo e privatismo misturados em um liquidificador. Para o ex-candidato à presidência, Fernando Haddad, o Brasil foi um dos últimos países a acordar para a agenda da educação, tendo para isso o marco da Constituição de 1988. Nenhum de nós tratou a educação como política de governo ou como política ideológica, disse ele, referindo-se às gestões de todos os ministros que estavam presentes nessa reunião da USP. E também lembrou que o Fundeb foi tema de intervenção de Mercadante. Ele lembrou das emendas constitucionais que tramitam no Congresso e visam alterar o funcionamento da política. O Fundeb precisa avançar no sentido da redução das assimetrias e da valorização dos docentes, garantindo igualdade de condições de acesso à educação e de remuneração dos professores da educação básica. O ex-ministro também lembrou das manifestações dos dias 15 e dia 30. Atos em defesa da educação terminam com o chamado para a greve geral no próximo dia 14 de junho. Jeanine argumentou que, apesar das divergências entre os presentes na mesa, havia ali o consenso da importância da educação pública para o desenvolvimento do Brasil. Na opinião do ex-ministro, o governo Bolsonaro vai na contramão deste consenso, enxergando a educação não como uma promessa, mas como uma ameaça. E eu acrescento, ameaça ideológica. Eles associam a educação a essa imoralidade que nós chamamos de liberdade. Os ministros anunciaram também a criação de um observatório da educação brasileira, que deve se reunir periodicamente para discutir os temas do Fundeb, da autonomia das universidades federais e da igualdade de acesso da população à educação. O grupo se colocará à disposição para dialogar com a comunidade acadêmica e científica, sociedade e entidades representativas da educação, com parlamentares e gestores, na perspectiva de aprimorar a qualidade da política educacional. Então, eles entendem que a educação tem que ser uma política de Estado, uma política maior, uma política onde o país cresça, se desenvolva e que o país deve continuar na perspectiva da construção de uma educação inclusiva, de uma educação que, de fato, faça com que o país cresça, com que o país se desenvolva, com que o país continue daquilo que estava há 3 anos atrás. E que hoje o resultado dessa crise institucional, dessa crise política, dessa crise horrível que nós estamos vivendo nesse país, tem a ver, sim, com o desrespeito que essa política educacional tem feito no nosso país. Então, nós queremos alertar aos senhores deputados que nós vamos interferir, inclusive, nesse
grupo de trabalho como parlamentares, porque entendemos que essa casa tem um papel fundamental na discussão dos rumos educacionais no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.